Novo Tigo 5X Pro. Profissional, do jeito que você queria. E agora sim, análise dos nossos comentaristas, então, sobre a live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Mas com você, Zé, por favor. Pois é, como sempre, o presidente Jair Bolsonaro, Vitor, bastante espontâneo, falando de todos os assuntos questionados, né? Logo no início ele falou de impostos. Todo presidente da República chega e coloca um impostinho a mais e vai aumentando. Ele chegou e congelou. É verdade? Imposto, meu amigo, é dinheiro que o Estado vai buscar no seu bolso. O Estado brasileiro está pesado, caro, e o presidente Jair Bolsonaro está mostrando isso. Ele, na campanha, falava de tirar o Estado da cacunda, né, do empresário, é isso que ele está fazendo. Também ele falou sobre as contas inativas do Banco Central. Veja bem, são 8 bilhões de reais, bilhões que vão para o mercado, ou seja, agitar a economia. Esse dinheiro está nos bancos. Os bancos estão lucrando centavo a centavo. É esta a importância. Tem gente que tem mais dinheiro, mas os centavos, somando todos os centavos em todas as contas, dá muito dinheiro. Eu sugiro até que se faça uma lei para enviar esses centavos para uma conta na área social. É preciso dar aplicação a esse dinheiro que fica no bolso dos donos dos bancos. Os bancos estão movimentando, repito, esses centavos que, se somados, geram bilhões de reais. Esta é a realidade. Imagine os juros que os bancos vêm recebendo exatamente desses centavos, desses milhares de centavos das pessoas. Portanto, não ridicularize os centavos, não. Eles são e fazem parte desses 8 bilhões de reais que devem ir para o mercado e não indevidamente. Se for um centavo que estiver lá, não é do banco, né? E sobre as candidaturas, o presidente está, isso não é segredo para ninguém, está organizando um grupo com a participação do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, né? E formatando ali de como vai ser a esplanada dos ministérios. A tendência é continuar com muito técnico, né? O secretário-geral do Ministério ficando, não é 100% assim, mas muito assim. Então, está sendo formado esse governo temporário, a nova cara do governo a partir de abril. E aí ele citou nomes ali, o Ricardo Salles como candidato a deputado aqui por São Paulo, a Damares pelo Amapá, ele já tinha falado aqui por São Paulo, mas Damares vem pelo Amapá, o Tarcísio aqui, governador de São Paulo, e vários nomes, né, que o presidente foi citando, a Tereza Cristina, senadora, o Gilson Machado, com todas as chances de ir ao Senado pelo Pernambuco, estado de Pernambuco. Gilson Machado é o ministro do Turismo, né? Que fez um bom trabalho e tem todas as chances de se eleger senador. Onyx Lorenzoni como candidato ao governo do Rio Grande do Sul, e aí abre a possibilidade do Ministério da Agricultura ser ocupado exatamente pelo senador Carlos Reis, que é uma das reivindicações do setor, né? Então são esses os comentários, e fiquei a dica para o presidente, já que os centavos estão lá, organiza e manda todos os centavos para uma área social. Agora você, Guilherme Fiuza, que destaca da live de hoje. Fiuza. Pois é, eu acho que esse aspecto econômico, né, principalmente o aspecto tributário, o presidente trouxe dados importantes, né? A questão do IPI, quer dizer, ele falou sobre a redução do IPI para eletrodomésticos, automóveis, uma série de produtos que significará uma arrecadação a menos, né, de cerca de 20 bilhões de reais para o governo, ou seja, dinheiro para a economia. Citou também a retirada, né, de PIS/COFINS sobre combustíveis, que significará menos 18 bilhões de arrecadação para o governo, dinheiro para a economia também. Ele falou sobre a revolução do PIX, né, que é, de fato, uma ferramenta que possibilitou, né, agilizou, incluiu, né, muita gente nas trocas, né, na facilidade de fazer os pagamentos, as compras, as vendas. Isso também está aí numa escala
grande de economia, na verdade, para as pessoas que pagavam as tarifas bancárias por essas transações e não pagam mais, também na casa aí de dezenas de bilhão de reais. Isso, inclusive, essa reforma do PIX, ela rendeu, não só ela, mas essa medida dentro de um contexto que rendeu ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o título de melhor presidente de Banco Central do ano em 2020, por conta justamente do impacto social positivo durante uma pandemia, né? Isso foi, evidentemente, junto com a política de inclusão através do auxílio emergencial para os chamados invisíveis, né? Então, são, na verdade, políticas liberais, não é isso? A gente falava aí do pragmatismo, né, da gestão econômica baseada neste princípio, né? Quer dizer, como é que o governo abre mão de arrecadação, ainda mais no meio de uma crise, né? Essa é sempre a equação, essa é sempre a sinuca, digamos assim, né? Não, fazer a reforma tributária depois de amanhã, porque agora ninguém quer abrir mão de arrecadação. O governo está fazendo isso, né? Está ousando fazer isso, apostando que o aquecimento, evidentemente que a tendência é essa, se for bem feito, né? Essa reestruturação tributária, mesmo que não seja uma grande reforma, a consequência é, no médio prazo, né, ali adiante, um aumento de arrecadação, porque você aquece a economia. Então, são ações de pragmatismo, de liberalismo, que, infelizmente, a gente, nessa hora, né, são as diretrizes do ministro Paulo Guedes, né? E, nessa hora, os liberais, né, que têm um receituário, né, cantam em prosa e verso, todos esses valores, eles foram para algum lugar. Eu estou generalizando, porque realmente são muito poucos aqueles que aparecem para dizer, olha, esse tipo de medida que nós pregamos, apoiamos esse tipo de medida, o que seria tão importante ser feito, né? Esses que falam muito, escrevem muitos artigos, nessa hora eles desaparecem por um motivo assim, meio nebuloso, mas aí o governo tem esse trabalho, essa live, né? Onde ele usa bastante para prestar esse serviço, inclusive sobre as políticas públicas que exerce. Valeu, Fius. Agora 7h56. Você, Ana? Bom, Vitor, eu acho que já foi tudo muito bem dito aí pelos meus companheiros de bancada. Eu só queria dizer, em relação à preocupação, infelizmente, né, precisou aí de uma guerra como essa entre Ucrânia e Rússia para a gente começar a pensar de uma maneira mais séria na nossa independência na área de fertilizantes, né, já que o agronegócio é uma das principais engrenagens econômicas do Brasil. Gostei que o presidente falou também, lembrou, né, sobre a lei sanção, a lei aí sancionada por ele sobre maltratos a animais. Eu que sou apaixonada por animais, me lembro muito bem de comentando sobre essa lei e de ver aí, né, os pets de volta ao Brasil com os nossos compatriotas. Só para repetir também, o número de invasões de terras ali pelo MST dentro de outros governos, já que agora Luiz Inácio Lula da Silva está convidando o MTST e esses grupos terroristas, né, porque eles são terroristas, de terrorismo doméstico aí para ajudar a desgovernar o país, caso ele seja eleito. No governo Fernando Henrique Cardoso eram 305 invasões por ano, no governo Lula 246 por ano, no governo Dilma 182 invasões por ano, no governo Temer 37 invasões por ano e no governo do presidente Jair Bolsonaro 5 invasões por ano. Claro que isso devido aí a lei de proteção, o direito do produtor rural de portar ali a sua arma, de ter a sua arma e proteger a sua propriedade. Para finalizar, Vitor, gostei muito da informalidade ali do presidente. Eu acho que essa informalidade, esse apelo orgânico que ele tem com o público dele, com o eleitorado dele, que não é um apelo treinado, né, é uma coisa natural do presidente, isso irrita muito, né, a imprensa ou o consórcio, como o Fiuza muito bem coloca.
Eu até postei nas minhas redes sociais hoje uma apresentadora da Globo News pedindo a censura do presidente Bolsonaro, pedindo para que as redes sociais derrubem as contas do presidente Bolsonaro, assim como elas fizeram com o presidente Trump em janeiro de 2021. É isso, Vitor. Jornalista pedindo censura, não apenas daqueles que discordam deles, né? Porque para esses jornalistas aí militantes, né, os jacobinos da imprensa, só um lado pode falar, mas agora pedindo censura para o presidente do Brasil. E para a gente fechar, então, sua análise, Marco Antônio Costa, temos 2 minutos e meio. Marco. Vou dobrar a aposta aqui da Ana Paula, no sentido de que tem jornalista pedindo censura e tem professor de economia falando mal de desoneração fiscal, defendendo empresa estatal e trabalhando com isso na sala de aula. É um apelo que eu gosto de fazer, Ana, porque eu vejo que os alunos eles são levados a acreditar em soluções muito simples para problemas complexos. E o mundo não é assim. Quando você fala do Estado interferindo no domínio econômico, as medidas que o Paulo Guedes tem adotado são medidas incríveis, principalmente se você considerar que a gente passou por um período pandêmico e agora a gente está numa situação de guerra que contribui para aumentar o preço, né, de determinados produtos e commodities, e você tem também uma questão inflacionária que acaba afetando, né, o nosso mercado. Então, é importante que isso fique frisado, porque eu vejo muita histeria na hora de falar do governo federal. É o tempo todo histeria. Então você vai conversar com alguém, Bolsonaro nefasto, Bolsonaro genocida, ele está sempre queimando a Amazônia, ele está sempre querendo matar alguém, criar algum tipo de problema para grupos sociais. E quando você vê não só a live, mas você vê os atos do governo e você para um pouco para estudar questões elementares que estão sendo feitas pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Agricultura, por infraestrutura, aqui não é apologia, aqui não é propaganda. É simplesmente a gente reduzir essa euforia para uma discussão mais técnica que seja boa e propositiva para o desenvolvimento econômico do país. Então, a gente tem que meio que criar esse ambiente, pelo menos salutar, de um debate propositivo, ao contrário do que muitos jornalistas fazem, como a Ana Paula falou, e muitos professores fazem no ambiente universitário. Então fica aqui um apelo para que esses temas sejam debatidos de maneira adequada, não só aqui na Jovem Pan, que eu acho que é o melhor ambiente possível para isso no meio jornalístico brasileiro, mas quando você está em família, quando você está no seu ambiente social, com seus amigos, parar com esse negócio de ficar taxando. A gente taxa o Lula de ex-presidiário, mas é fato isso, né? E tem várias coisas que a gente pode trabalhar dentro desses parâmetros de conversação. Então, meu apelo é nesse sentido, porque eu vivi muito a experiência docente e eu fico abismado com a quantidade de desinformação e mistificação que existe nesses lugares. Zé, chamou muita atenção também a fala do presidente em relação à Ucrânia, né? Ah, sim, foi uma operação muito boa e muito interessante, né? É a segunda vez que o Brasil faz isso, e sob comando do ministro da Defesa Braga Neto, na época, no início da pandemia e agora. Veja a situação. Famílias lá na região de guerra da Ucrânia, que não sabiam exatamente o que fazer, alguns por meios próprios, jogadores que receberam ajuda da FIFA ou que tinham parentes conseguiram sair. E o governo foi lá e resgatou 40 brasileiros, mas também 20 ucranianos que querem morar no país. E os pets, que o presidente falou, que eu achei muito interessante, também salvar gatos e cachorros, por que não? E vizinhos. Então, foi uma operação muito boa e mostra que as Forças Armadas brasileiras precisam, sim, se reequipar. É preciso, a partir de agora, tomar ciência de que isto é muito importante. Não dá para brincar com segurança nacional. E nós temos uma vizinha aqui, a Venezuela, que está fortemente armada. A Venezuela foi às compras quando tinha o dinheiro do petróleo e trouxe caças, trouxe carros de combate e muito equipamento de infantaria. Então, o Brasil precisa detalhar a sua defesa e voltar a pensar
numa carreira estruturada das Forças Armadas e um equipamento, uma modernização dos equipamentos do Exército, Marinha e Aeronáutica, viu, Vitor? Você, Ana, o que achou dessas falas do presidente em relação à operação de resgate dos brasileiros? Ana, temos 1 minuto. Mostra exatamente, Vitor, a preocupação do governo brasileiro e o próprio voto, né, o nosso voto na ONU através do nosso embaixador, aí condenando a invasão a uma soberania, né, a soberania de um país, provendo aí a ajuda humanitária necessária, não apenas com os mantimentos que foram dentro do avião para resgatar os brasileiros de volta ao Brasil, mas também a abertura aí de vistos humanitários, inclusive para aqueles que ainda querem vir para o Brasil, né, que possam estar a caminho do Brasil. Então, isso mostra exatamente o lado do governo brasileiro da preocupação nessa crise humanitária que vivemos. Para finalizar, Vitor, eu estava assistindo hoje aqui a fila de refugiados, né, os milhares de refugiados saindo da Ucrânia, e a Polônia parece que já vai receber já são quase 2 milhões de refugiados, pessoas fugindo da Ucrânia, e a Polônia vai receber aí 1 milhão de refugiados, e estão preocupados, obviamente, com a estrutura toda da Polônia, que vai receber essa leva, né, de refugiados da guerra. Mas mesmo assim a Polônia disse, podem vir, aqui estamos de braços abertos, né? A Polônia é um país extremamente cristão, extremamente católico, recebendo esses refugiados, e o Brasil fazendo o seu papel aí também nessa crise que, além de uma crise militar, uma crise sobre a soberania ucraniana, uma crise humanitária. Queremos te ouvir também, Fiuza, sobre esse ponto. 1 minuto. Eu acho que o Zé e a Ana já esgotaram, Vitor, só assinalar que esse tipo de operação, né, com algumas ações importantes e centrais no governo, tem reforçado o papel do ministro Braga Neto, né? O general Braga Neto, ministro da Defesa, tem tido a sua figura tem ganhado uma dimensão maior, crescente, nesse atual governo Jair Bolsonaro. E só para a gente fechar, né, Marco, um drama que deve se intensificar, né, à medida que o confronto vai se arrastando, esse drama e essa questão dos refugiados vai piorando, né? Sem dúvida, e gestos e atos valem muito mais do que palavras, né? A gente viu que existe uma hipocrisia de uma militância brasileira que se mostrou recentemente na figura do Arthur Duval, e o povo rechaça isso, Vitor. Ninguém gosta de gente hipócrita. E a prova de que o governo está se empenhando nessa questão para resolver o problema do brasileiro tem se mostrado nas medidas adotadas pela presidência, pelos ministros. E é importante enfatizar, sem demagogia. Eu não vi demagogia com relação aos atos oficiais do governo no que se refere à crise da Ucrânia. O mais importante, claro, é esperar que a resolução seja alcançada recentemente, nos próximos dias, pelo menos, né?